Salve, salve, pessoal! Estamos no ar, estamos juntos. Depois da derrota na Libertadores aqui nessa quarta-feira, tem que respirar, tem que tentar dar a volta por cima, catar os cacos e seguir em frente, porque sábado já tem jogo contra o Corinthians e jogo com obrigação absoluta, 110% de vitória no Campeonato Brasileiro. A situação no Brasileiro deu uma piorada, né, considerável na última rodada. E é jogo de 6 pontos, confronto direto, onde é impossível pensar em outro resultado que não seja vitória no sábado. Não é que vai ficar tudo bem se ganhar, não. Mas o que eu posso garantir é que se não ganhar, vai ficar uma situação, um cenário trágico no Brasileiro, com o Fluminense cada vez mais, né, preocupado e preocupante em relação ao rebaixamento. Tem que vencer, os ingressos estão sendo vendidos, a galera está comprando, ainda não tem uma previsão de grande público. Vou contar sobre isso aí para vocês, também sobre a partida da semana que vem contra o Grêmio e trazer algumas reflexões aqui em cima de uma fala do Mano Menezes depois da derrota de ontem para o Grêmio. Mais do que isso, pelo menos uma, digamos assim, uma boa notícia na manhã desta quarta-feira. Arias tem aquela proposta milionária que eu trouxe ontem para vocês. O Fluminense, a princípio, recusou a proposta e botou preço. Não dá para dizer que está na promoção, não dá para dizer que está difícil de alguém pagar, mas pelo menos não vai sair por 2 cocadas mordidas. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos aí pertinho agora dos 50 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. É de graça, assim como o like e inscrição. É tudo 0800 e me ajuda demais aqui no meu trabalho, nessa quarta-feira com gosto de cabo de guarda-chuva, né, gente? Eu fiquei meio pé da vida ontem, principalmente pela forma como o time perdeu. Acho que o Fluminense entregou o jogo. Era um jogo que antes se anunciava muito difícil, até de voltar vivo para o Rio de Janeiro. E durante a partida a gente viu que era perfeitamente ganhável. Dava para ter vencido, dava para ter, no mínimo, empatado, porque o Fluminense teve controle de parte do jogo, de boa parte do jogo, e, na minha opinião, perdeu porque foi frouxo, né? Porque o time do Grêmio quis mais. É um time com mais vontade, é um time com mais coragem, é um time realmente que quer mais as coisas do que o Fluminense. O Fluminense ontem entrou numa certa zona de conforto. Parecia aquele time, de uma certa forma, soberbo, de outra época, né? De uma época do treinador anterior, que achou que está tudo resolvido, porque tinha ganho 4 jogos no Brasileiro. Então, faltou ontem senso de urgência, senso de necessidade, noção da realidade que o Fluminense ainda vive, que era importantíssimo ter trazido, no mínimo, 1 ponto para o Rio de Janeiro. Então, entregou o resultado. Falhas individuais, sim, do Esquerdinha, falhas individuais do Fábio, aqueles jogadores de sempre que não estão rendendo, mas dava para ter trazido um resultado muito melhor lá de Curitiba, e eu acho que isso aí ficou latente. Ficou realmente com esse gostinho de frustração grande depois dessa derrota para o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final. A galera ainda está confiando e mais ou menos por enquanto, né? Olha a notícia na tela, é da rede social do Fluminense, falando da venda de ingressos antecipados, né? 2 finais pela frente, eles dizem, já somos 20 mil garantidos contra o Corinthians e 23 mil contra o Grêmio. Então, jogo com o Corinthians sábado agora no Maracanã, importantíssimo, e 23 mil terça-feira, 3 dias depois, já no Maracanã, de novo às 7 da noite, como foi ontem à noite. Garanta seus ingressos. Galera, tá longe de ser um grande público ainda, né? Isso aqui já tem algumas horas que o Fluminense postou. Foi ontem de noite ainda. Então já deve estar um pouquinho maior, né, essa venda de ingressos. Mas, por enquanto, só 20 mil contra o Corinthians e 23 mil contra o Grêmio. Bota aí mais uns 2, 3 mil em cada um deles. No jogo com o Corinthians ainda não tem 25 mil ingressos vendidos. E para o Grêmio deve ter uns 25, 27 mil. Então, tem que engrossar isso aí, porque a galera vai ter que chegar junto, porque o time vai precisar, né, ter uma arquibancada cheia para pressionar o adversário, para ajudar de alguma forma, né, nesse senso de urgência, nessa intensidade, para dar esse gás que o time está precisando. O Mano Menezes falou depois do jogo, e eu destaquei uma fala daqui importante, né, onde ele comenta a forma de jogar que a mim irritou demais. Ontem foi um time
muito dinizista de novo, muito toquinho curto, muito jogo de aproximação, pouca objetividade, e o Mano falou exatamente sobre isso. Olha o que ele fala, presta atenção nessa fala dele, como é que ele aborda essa coisa do toque curto, em vez da bola alongada e veloz na transição do Fluminense. Olha aqui o Mano, vamos embora. Eu acho que a gente tem que ser inteligente a ponto de saber interpretar as coisas, né? O futebol brasileiro é um futebol de boas semanas e semanas ruins. Você oscila dentro, exatamente por isso que falamos, né? Você tem uma sucessão de jogos muito difíceis, situações difíceis, às vezes, do teu time, do teu grupo, perde jogadores importantes em determinados jogos e eles fazem falta, mesmo que os outros que entrem são extremamente qualificados, como é o caso da maioria dos clubes grandes, né? Mas você tem que ter calma, não pode se empolgar quando as coisas começam a dar certo também, quando as vitórias vêm. Elas também foram construídas em cima de pequenos detalhes, né? As derrotas também estão acontecendo em cima de pequenos detalhes, que horas são favoráveis e horas são contra. Mas acho que a equipe tem se comportado bem. Nós estamos melhorando um pouco essa questão de atacar o espaço, como foi a jogada do gol, né? A gente falou sobre isso no intervalo. Em determinados momentos do primeiro tempo, a gente encurta demais o jogo, porque a gente quer bola no pé, e a bola pode ser no espaço, para você ser mais agressivo, para você chegar mais rápido na frente. A gente está melhorando muito nesse aspecto, está trabalhando para isso. A equipe vai resolver seus problemas, eu tenho certeza disso. Bom, abordou aí o negócio da bolinha no pé, quer ter a posse de bola. Para que ter posse de bola? Para que ter 60% da posse, como teve ontem, e perder o jogo? Não precisa ter bolinha no pé, não, o tempo todo. É alongar a bola, é atacar o espaço, né? Fazer com que o time faça essa transição rápida, em vez de ficar tocando bolinha, toca, e vai avançando lentamente, como era na época do Fernando Diniz, que funcionou em determinado momento, um tempo atrás, mas é uma coisa que não funciona mais hoje. Não funciona. E por isso ele saiu, inclusive. Então, o que tem de melhor nesse esquema de jogo do Mano é exatamente o contrário, é a negação disso. É a bola alongada, é a bola veloz, é procurar os espaços, né? Ter jogadores agudos. E uma coisa que eu sinto falta nesse time do Fluminense, viu, Mano? É jogador que dribla. O Serna faz falta, faz muita falta. Quem é que dribla nesse time do Fluminense? Só John Arias. E ele fica ali já muito marcado, porque já sabe que ele faz isso aí, é o único cara que faz isso. Então o Fluminense ficou o fim do jogo todo ali, 15, 20 minutos com um jogador a mais, tocando bolinha curta, um pro outro. Não tem um cara que chega, vira de frente pro marcador, no X1, tipo um Soteldo desse, né? E dribla, passa por 1, 2 adversários. E aí você cria um espaço, aí você cria uma superioridade numérica, porque vai sobrar 1 ou 2 jogadores seus, ainda mais você tendo um jogador a mais. Então alguém tem que driblar nesse time. Tipo o Isaac, né, Mano? Hein? Agora, se o Mano insistir pro resto da vida com o John Kennedy, com o Keno, continuar botando no banco de reservas inúteis, do tipo Renato Augusto, do tipo Felipe Melo nesse momento, é um inútil. Ele vai usar o Felipe Melo? Claro que não. Então, se ele continuar também abraçado a essas coisas de não poder, né, tirar um, não poder tirar outro do banco de reservas, porque tem que administrar o vestiário, é isso, o Fluminense vai cair. Vai cair administrando o vestiário e sem usar as suas melhores peças. Está faltando o jogador driblador, está faltando o jogador que faça isso aí que ele citou, né? Que jogue alongadamente, que jogue em velocidade. E ele tem peças. Ele tem o Isaac, ele tem o Arthur, né? Que não é nem utilizado e está arrebentando no sub-20 e não bota no banco. Quem estava no banco era Renato Augusto. Né? Para quê? Para que Antônio Carlos, Manuel e Felipe Melo, os 3 juntos no banco de reservas. Aí, quando precisou, no meio do jogo, não tinha jogador para mudar a dinâmica do meio-campo, não tinha jogador para mudar a dinâmica do ataque. Aliás, tinha sim, Keno e John Kennedy, os 2 utilizados. Parabéns, né? Ontem o Mano realmente, além de desestruturar o time quando saiu o Martinelli e entrou o Keno no campo, né? Inexplicavelmente, porque estava dando certo aquele começo de jogo com 4 no meio. Além disso, ele não tinha peças porque montou mal o banco de reservas. Fica a lição para o Mano, inclusive. Né? Aliás, sobre o jogo contra o Corinthians, galera, vai ser um time todo estrupiado, tá? Nesse sábado. O time não vai ter Ganso, suspenso, Ganso que deu assistência ontem, não vai ter Arias suspenso, não vai ter Ganso e Arias, olha só. Não vai ter Mano Menezes à beira do campo, já sabe, não vai ter Marcelo, não vai ter Diogo Barbosa, que não vai ter condições ainda, então esquerdinha, mesmo tendo ido mal ontem, sendo peça negativa nos 2 gols,
vai ser titular novamente e tem que dar confiança para ele. É bom jogador, foi mal, é garoto, mas tem que dar confiança. E é ele que tem para jogar. Então não vai ter Diogo Barbosa, não vai ter Marcelo, não vai ter Ganso, não vai ter Arias. Não sabemos se vai ter Nonato, possivelmente não. Não sabemos se vai ter Martinelli e Alexandre, os dois saíram machucados ontem. O Keno, ainda bem que não vai ter, mas acho que não vai ter. Quem é que vai jogar nesse time? O Serna volta? Acho difícil. Acho difícil a volta do Serna. Então, gente, o Fluminense está muito desfalcado, está todo esfacelado para esse jogo contra o Corinthians. Vai ter que montar esse quebra-cabeça e não vai poder estar nem à beira do campo, porque está suspenso. Mas é um jogo onde é obrigatório vencer. Não tem escapatória. Inclusive, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Jogo que interessa ao Fluminense diretamente na classificação. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aí, ó, na tela no Netflix, para ficar de olho. O brasileiro tem jogo atrasado nessa quarta, que interessa ao Fluminense. Internacional perto do Z4, contra o Juventude. O Inter tem 5 jogos a menos. 5 jogos a menos. Jogo 7h30 da noite no Beira-Rio contra o Juventude. Os dois são concorrentes do Fluminense, principalmente o Juventude. O Inter com 5 jogos a menos, cara, eu tenho a impressão que ele tem 4 jogos a menos que o Fluminense, 5 jogos a menos que todo mundo, né? Ele tem 17 jogos. O Internacional é o 15º colocado, tem só 22 pontos, 2 a mais que o Fluminense, mas ele tem 4 jogos a menos que o Flu. Então, assim, qualquer resultado tá ok. Qualquer resultado tá ok, mas eu acho melhor o Juventude perder. Eu acho que o Inter, no longo prazo, vai acabar fugindo e o Juventude é um time mais possível do Fluminense ter como adversário ali nessa briga contra o Z4, é um time que está mais próximo, embora esteja à frente. Olha aqui a classificação, ó. Juventude, só para vocês verem, Juventude é 12º, tá? Tá bem acima do Fluminense, mas só com 5 pontos a mais e com um jogo a menos. Então, se eles perderem do Inter hoje, eles permanecem com 25 e com o mesmo número de pontos. Ficar a 5 do Fluminense com o mesmo número de jogos. Então, eu acho mais acessível, né, o Juventude entrar nesse bolo aí do rebaixamento do que o Internacional, que tem 4 jogos a menos. É isso, tem que ficar de olho nesse jogo também. E, galera, não dá nem para dizer que é uma quarta-feira completamente ruim, porque ontem eu dei a notícia aqui de que John Arias tinha proposta, né, do Galatasaray, 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, que representa 1/5 da multa rescisória. A multa do John Arias é de 50 milhões de euros. 50 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. E a proposta foi de 1/5, foi de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. 1/5 da multa integral dele. O Fluminense recusou a proposta, segundo essa informação que eu vou mostrar agora aqui para vocês, e já botou preço no John Arias. Tá aí na tela, ó. Fluminense indica valor para vender Arias ao Galatasaray. Isso está no Netflix. Tricolor recusou uma proposta de cerca de 60 milhões. Matéria aqui do João Pedro Costa. João Pedro Conzé, desculpe. Aqui no Netflix. Aí tá aí o Arias, tal. De acordo com o jornalista turco Nevzat Dindar, esse é o nome dele, o Fluminense indicou ao Galatasaray que quer 18 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais para vender o colombiano. Eu acho pouco. Então, assim, o Fluminense tem uma certa dívida, um certo combinado com ele de não dificultar a negociação, mas tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o Galatasaray, para o Arias e para o Fluminense. Se a multa é de 50, ele tem que chegar para o Arias e dizer o seguinte, para o empresário do Arias, falar, ó, meu amigo, me traz um time aí pagando 25. 25 eu não vou dificultar. Metade, pelo menos. Um clube pagando 22 mais bônus. Clube pagando 20 mais bônus. 10 é um troço horroroso. Liberar ele por esse valor é saber que daqui a 6 meses ele aparece no Flamengo. E por 18 milhões de euros, aí o buraco é mais embaixo. 18 milhões de euros já são mais de 100 milhões de reais. Então, menos mal que o Fluminense tenha recusado a proposta e que tenha colocado um preço quase equivalente ao dobro do que foi oferecido. Repito, ainda acho pouco 18 milhões de euros, mas na circunstância de um clube que vende qualquer um por 2 mariolas, não seria um dinheiro tão ruim assim. Será que alguém vai pagar na janela 18 milhões de euros pelo Arias? Eu espero que não. Para mim, ele é muito mais insubstituível do que o André. Já falei aqui, acho que o André é um ótimo jogador, gostaria que ele ficasse também, mas se tiver que vender um dos dois, que saia o André, na minha opinião. A Arias é muito mais essencial para esse atual time do Fluminense. Concorda, discorda? Bota a opinião de você aqui embaixo, deixa o like, comenta e a gente se vê mais tarde. Valeu!